Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nós vamos então retomar a nossa aula, características dos seres vivos, e nós vamos ver então as questões que tinham ficado da aula passada. As questões eram então de múltipla escolha, e nós tínhamos então a questão número 1, que nos dizia o seguinte: para um organismo ser considerado ser vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Primeiro, reprodução. Segundo, capacidade de responder a estímulos. Terceiro, corpo não é formado por células. Quarto, capacidade de evoluir. Quinto, metabolismo. Dessas alternativas, qual vocês acham que seria a resposta certa? Então, para que um organismo possa ser considerado um ser vivo, que características, então, esse organismo tem que ter? E o interessante dessa questão é que nós vamos marcar a única que não é encontrada nos seres vivos. Vocês cuidem isso aí. Então, não é que vocês vão marcar a que tem, é a que não é. Então, qual a única que não é encontrada nos seres vivos? Eu acredito que a grande maioria, então, marcou, não é? A resposta certa seria, então, corpo não é formado por células. Essa é a resposta certa. Questão número 2. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas por uma unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e, por isso, alguns autores não os consideram seres vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui célula em sua constituição? Sempre quando vocês tiverem alguma questão, vocês prestem atenção na pergunta, o que ele está se referindo. No caso aqui nos diz o seguinte: entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui célula na sua constituição? Primeiro, bactérias. Segundo, fungos. Terceiro, protozoários. Quarto, vírus. Quinto, animais. Então, resposta certa, qual que vocês acham, então, né? O único, então, que não possui célula na sua constituição, de acordo com as características dos seres vivos, né? Todos os seres vivos são formados por células. Bactéria é formada por célula, fungo é formado por célula, protozoário é formado por célula, os animais, as plantas. Mas nós temos uma exceção. Os vírus, eles não são formados por células, eles são acelulares, o que os cientistas chamam. Agora eu vou lançar um desafio para vocês, então. Nós temos agora a questão número 3 e a questão número 4, que eu organizei para vocês com a atividade, então, de hoje. Essa questão número 3 nos diz o seguinte: muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um ser não vivo. No entanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Uma dessas características é a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes. Esta capacidade é denominada, primeiro, reprodução. Segundo, capacidade de responder a estímulos. Terceiro, capacidade de reação. Quarto, capacidade de evoluir. Quinto, complexidade. Então, esse é o desafio da nossa aula de hoje. Então, o que seria, então, qual dessas características os seres vivos, então,
têm de gerar descendente. Como é que então a capacidade que os seres vivos têm de gerar descendente, como ela é denominada? Então vocês vão marcar. A questão 4 é uma questão de vestibular da FUVEST, que diz o seguinte: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Número 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Número 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo dos tempos. Admitindo que possuir todas essas características seja um requisito obrigatório para ser classificado como um ser vivo, é correto afirmar: letra A. Os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito número 1. Letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Letra D. Os vírus não são seres vivos porque preenchem o requisito 3, mas não o requisito 1 e 2. E a letra E. Os vírus não são seres vivos porque não preenche o requisito 1, 2 e 3. Então, vocês vão fazer essa questão, então a questão número 3, não é? Que é sobre as características dos seres vivos. E vocês vão fazer também a questão número 4, que é uma questão da FUVEST, então, um dos vestibulares mais difíceis do nosso país, que é sobre as características dos seres vivos. Tá? Então, tudo de bom para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.